Família, a ideia de Deus. O sexo começa na cozinha. Um relacionamento íntimo abençoado. Com a palavra, Jaime Kemp. Venha ao meu jardim. Este foi o convite que a Sulamita fez na noite de núpcias ao seu marido. Encontramos esta passagem em Cantares capítulo 4, versos 12 a capítulo 5 e versículo 1. Quero falar sobre a questão de relacionamento sexual dentro do casamento. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos um dos propósitos do sexo, que é procriação. A primeira ordem que Deus deu ao homem e à mulher lá no Jardim do Éden era: multiplicai-vos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, nós sabemos que um dos propósitos do sexo no casamento é para poder procriar, para poder reproduzir nós mesmos em outros. Isto é uma coisa maravilhosa. O salmista disse: bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia. A aljava era uma bolsa de couro que o guerreiro usava para carregar as suas flechas. Então, uma bolsa tamanho média cabia mais ou menos 7 flechas. Isso não quer dizer que tem que ter 7 filhos para poder ser abençoado. Já com 1 ou 2 ou 3 já traz bastante bênção, também um pouquinho de serviço. Mas não queremos falar hoje sobre a questão de procriação, mas sobre a questão de recriação, isto é, o prazer sexual. Quando duas pessoas estão comprometidas com o Senhor e uma com a outra até que a morte as separe, não há limite para o prazer sexual que podem experimentar. O sexo foi criado por Deus não somente para procriar, para propagar a raça humana, mas também para a satisfação sexual do casal. O livro de Cantares de Salomão apresenta o quadro de duas pessoas, o rei Salomão e a sua esposa, a Sulamita, bem como o amor erótico e o prazer que experimentam no casamento. Especificamente, Cantares 4, versículo 12 a capítulo 5 e versículo 1, apresenta a noite de núpcias do casal. Há pelo menos 4 lindos conceitos nesta passagem sobre a base do prazer sexual. Se você tem a sua Bíblia aberta, vai seguindo, vai caminhando comigo dentro deste estudo sobre relacionamento sexual, especialmente destacando a questão de prazer sexual. Em capítulo 4, versículos 12 até versículo 15, nós encontramos a primeira base para o prazer sexual. O prazer sexual baseia-se na atração do marido em relação à sua esposa. Versículos 12 a 15. Eu vou ler este trecho e depois nós vamos fazer alguns comentários sobre ele. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são o pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte
de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Eis fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Então, eu acabei de ler Cantares 4, versículo 12 a versículo 15, onde encontramos a nossa primeira base. O prazer está baseado na atração do marido em relação à sua esposa. Salomão é atraído à sua esposa na noite de núpcias pela fidelidade dela, pelos frutos dela, pela fragrância e pela fonte. Vamos ver cada um mais especificamente e com bastante cuidado. Primeiramente, Salomão é atraído à sua esposa pela fidelidade. Ela é uma virgem na noite de núpcias. Ele a chama jardim fechado. Este jardim nunca ninguém entrou, nenhum homem rompeu os portões do jardim, ninguém pulou a cerca, passando por cima de flores e cores e comendo frutos não amadurecidos. Ela é uma virgem. Isto é uma mensagem importante que nossa juventude precisa ouvir. Precisamos elevar, precisamos exaltar, precisamos dar valor à virgindade numa sociedade saturada pelo sexo que não dá nenhum valor à questão da fidelidade dentro do namoro, noivado e na preparação para o casamento. Mas aqui Salomão, percebendo que a sua esposa na noite de núpcia é uma virgem, ele é atraído a ela também pela sua virgindade. Jardim fechado. Agora eu tenho conversado com os rapazes solteiros e eu tenho desafiado os rapazes da seguinte maneira. Rapaz, Deus segura as chaves do portão do seu jardim. O seu jardim seria, então, a sexualidade da sua futura esposa. Então, Deus segura em sua mão as chaves do seu jardim. E somente na noite de núpcias, ele vai entregar a chave para que você possa abrir o portão do jardim e passear no meio das flores e comer frutos, então, amadurecidos, para a glória de Deus e para o bem do seu casamento. Os jovens precisam ouvir esta mensagem porque, conforme nossas pesquisas, aproximadamente 50% dos nossos jovens criados em nossas igrejas têm tido alguma relação prenupcial ou são ativos sexualmente dentro da sua adolescência e a juventude. Isto vem trazendo sérios prejuízos mais tarde para o casamento. Então, Salomão, na noite de núpcias, olha para sua querida esposa e a chama jardim fechado. Minha irmã, não se atrapalha com esta palavra, expressão minha irmã, não tem incesto aqui, nem noiva minha, não tem relação prenupcial, é uma expressão, e então ele a chama manancial recluso, fonte selada. Isto é, nenhum homem chegou a esta fonte, nenhum homem bebeu e se satisfez até este momento. Esta fonte que é uma satisfação sexual é uma fonte selada. Então, essas três expressões, jardim fechado, manancial recluso e fonte selada, realmente expressa o prazer que Salomão tinha olhando para sua esposa e reconhecendo que ela é uma mulher fiel. Alguém às vezes pergunta, e Salomão, Jaime, será que ele também foi fiel?
pessoalmente creio que nesta época da sua vida, Salomão foi um homem fiel à sua esposa. Quem sabe poderíamos chegar a dizer um virgem também. De qualquer jeito, o prazer sexual baseia na atração do marido em relação à sua esposa por causa da sua fidelidade. Em segundo lugar, Salomão é atraído à sua esposa pelos frutos. Nós encontramos isso em versículo 13. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. Que são estes frutos? Bem, aqui nós podemos notar que Salomão chama a sua esposa um pomar. Papai tinha um pomar de frutas na sua fazenda, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, onde eu fui criado. E no pomar do papai tinha maçã, que tinha cereja, tinha nectarina e pera e pêssego, vários tipos de frutas no seu pomar. E eu gosto de pensar que este pomar, que é a esposa do Salomão, demonstra ou expressa através do corpo dela, através do olhar dela, ela então seduz dentro da cama do casal o seu marido através de uma variedade de maneiras. Salomão é atraída à sua esposa pelos frutos dela. E aqui uma palavra para esposa. Esposa, muitas vezes, a mulher é criada numa família tradicional, uma família evangélica, bastante protegida, e muitas vezes não há comunicação, não há conversa, não há nenhuma educação sexual. A palavra sexo não encontra na família. E muitas vezes, então, também ela é criada em uma igreja evangélica bastante fechada, onde não há o ensino da palavra de Deus sobre sexo. E ela pode entrar em casamento com alguma ansiedade, alguma dificuldade de comunicar com seu marido sobre a questão sexual. E então, ela então se torna um tanto passiva e ansiosa e sem qualquer orientação de como ela pode melhor satisfazer o seu marido. Eu só queria dizer para você que está ouvindo a minha voz, senhora ou senhorita no caso, que é necessário a leitura de bons livros, como o livro de Eduardo Wheat, Sexo e Intimidade, ou o livro de Tim LaHaye, O Ato Conjugal. Livros bons que podem orientar e dar uma perspectiva maior sobre a sua sexualidade e as maneiras pelas quais você pode atrair os frutos. Os teus frutos são um pomar de romãs com frutos excelentes. Salomão é atraído à sua esposa na noite de núpcias pelos frutos. Isso quer dizer a variedade de maneiras que ela o atraiu na sua relação sexual. Muito bem. Em terceiro lugar, o prazer sexual está baseado na atração do marido em relação às fragrâncias. Salomão é atraído à sua esposa pelas fragrâncias. Veja versículo 14 e 15. A hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Me parece que a Sulamita levou uma mala cheia de perfumes na lua de mel. E aqui eu quero falar sobre a importância de cheiro na relação sexual. Eu tenho orientado casais que estão preparando a sua lua de mel sobre esta questão. Tenho conversado com milhares e milhares de casais sobre a importância de cheiro na relação sexual. Neste caso aqui, nós podemos notar que Salomão foi atraído à sua esposa pela fragrância.
ela usava perfumes. E eu quero dizer também que não há nada errado no homem usar um perfume de homem, não somente na noite de núpcias, ou não somente na relação sexual do dia a dia, mas no seu dia não há nada errado em usar. E é importante realmente este cheiro. Uma senhora casada mais ou menos 20 anos chegou para mim em um dos meus seminários e disse: Pastor Jaime, eu amo muito meu marido, ele me ama muito, mas existe um problema sério no nosso casamento. Eu perguntei para aquela senhora sobre qual era o problema e ela disse na área de sexo. Aí eu perguntei: e que área? Na área de sexo, que especificamente está perturbando a senhora? E ela me disse que o marido dela trabalhava em trabalhos manuais fora de casa e chegava em casa suado e sujo e não queria tomar banho e chamava a sua esposa para ter uma relação sexual. E ela disse que ela sempre ia para a cama com ele, mas que ela nunca sentiu nenhum prazer por causa do cheiro mau do seu marido que não tomava banho antes da relação. Então, eu perguntei à senhora, nunca conversou com ele, com seu marido, sobre esta questão? E ela disse: Jaime, eu nunca tinha coragem de falar com meu marido sobre a questão de tomar banho. E então eu disse: está na hora de criar coragem e falar com seu marido, não somente sobre isto, mas sobre qualquer coisa que pode estar atrapalhando a sua vida e a sua relação. Ela disse: Pastor Jaime, seria possível o senhor conversar com meu marido sobre isto? Eu disse: eu não vou. Não é minha responsabilidade. É uma coisa íntima que você precisa abrir seu coração com seu marido e falar com ele sobre a importância da fragrância, do cheiro no casamento. Eu tenho, então, falado que Brasil tem muita água. Devemos aproveitar a água e tomar um bom banho. Um bom banho é absolutamente necessário antes de uma relação bonita dentro do lar. Então, Salomão é atraído à sua esposa pela fidelidade, pelos frutos e pelas fragrâncias. E agora, meu último ponto, Salomão é atraído à sua esposa por sua fonte. Versículo 15 nos diz: eis fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Ponha seu dedo aqui nesta passagem em Cantares capítulo 4, se você tem a Bíblia aberta, onde você está ouvindo esta pregação, e olha comigo em Provérbios capítulo 5. Agora, amados, Provérbios capítulo 5 é o capítulo mais conhecido em toda a Bíblia sobre a educação sexual de pai para o filho. E falando nisto, papai, a sua responsabilidade é muito grande em comunicar as verdades de Deus, especialmente em relação à vida sexual. E aqui nós encontramos o pai Salomão dando instruções ao seu filho em relação à vida sexual. Deixe-me deixar um pequeno esboço deste capítulo e depois vamos ver algumas verdades aqui para o nosso estudo. Em versículos 1 e 2, Salomão chama a atenção do filho. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, e inclina os teus ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Então, a primeira coisa é Salomão chama a atenção do filho. Filho, presta atenção. Aquilo que eu tenho para dizer agora é super importante para a sua vida. Em versículos 3 a 6, ele descreve a mulher prostituta ou a mulher adúltera. Nós lemos estas palavras: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite.
mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então, Salomão está descrevendo para seu filho algumas características da mulher adúltera, da mulher prostituta. Em versículos 7 a 14, e eu não vou ler todo este trecho, ele fala sobre as consequências de promiscuidade, as consequências de uma relação fora dos laços matrimoniais, as consequências de uma relação com uma prostituta. Mas temos bastante coisa aqui, inclusive ele até menciona o perigo de contactar com uma doença venérea. Depois vocês podem ler versículos 7 a 14. E versículos 15 a 19, ele fala sobre a beleza sexual dentro do relacionamento conjugal, e este é o trecho que nós vamos abordar. Versículos 20 a 22 a 23, ele volta a falar sobre os perigos e sobre as consequências de promiscuidade. Mas agora eu gostaria de chamar a sua atenção especialmente a capítulo 5, versículos 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Aqui, então, nós temos uma orientação do rei Salomão ao seu filho sobre a beleza da relação sexual dentro do casamento. E ele começa dizendo: filho, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É claro que o filho, quando ele ouve estas palavras, vai pensar naquela cisterna, naquele poço no quintal de uma casa palestina, onde num dia de calor dava para tirar água cristalina, geladinha, para satisfazer sua sede sexual, a sua sede física. Mas aqui ele naturalmente está falando sobre a sede sexual. Está falando, satisfaça sua sede sexual dentro da sua própria casa com a sua própria esposa. Aí ele faz em versículo 16 uma pergunta: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? O que é que ele está dizendo aqui? Salomão está dizendo: filho, não vai derramar, não vai gastar os seus recursos financeiros pagando uma prostituta, seus recursos emocionais e sexuais nas praças. Isto, em termos mais modernos, seria nas danceterias ou boates ou casas de massagem ou motéis. Não, filho, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. O que é que ele está dizendo aqui? Para poder entender, você teria, quem sabe, estar nos meus sapatos, porque recebo muitas cartas, e cartas assim, de uma esposa. Jaime, outra noite meu marido chegou em casa com um colega de serviço pedindo sexo a três. E aqui então nós encontramos esta palavra firme do Pai: seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Versículo 18, seja bendito o teu manancial. Aqui eu paro para fazer uma pergunta ao marido. Marido, a sua esposa
é abençoada através da sua relação sexual? A sua esposa é uma bênção? Salomão descreve na relação sexual a sua esposa como um manancial abençoado. Eu espero que haja felicidade, alegria e bastante prazer na cama do casal. Mas tenho trabalhado com muitos casais que não têm uma experiência agradável dentro das suas camas. Então, por isso nós estamos abordando este assunto para ver quais são os princípios de Deus sobre prazer. Alegre-te com a mulher da tua mocidade. Essa experiência não é uma cruz que a mulher tem que carregar, nem um homem. É uma experiência de alegria, não somente na sua mocidade, mas quando você é casado 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos. Hein? Versículo 19. Corça de amores e gazela graciosa são animais que descrevem uma relação bonita. Esses animais são graciosos, são lindos, e saciem-te os seus seios. Aqui, então, a palavra fala que o homem é excitado com os seios da sua esposa. Em todo o tempo, disse a palavra de Deus. Não somente à noite, mas pela manhã, meia-noite, na hora do almoço, não há hora para ter relação sexual. É uma coisa espontânea que o casal vai desenvolver dentro dos seus próprios desejos e sentimentos. E então, finalizando este trecho, Salomão disse ao seu filho, dentro dos laços matrimoniais, ele disse, embriaga-te sempre com as suas carícias. É o único lugar na Bíblia que a palavra de Deus diz que o homem casado pode ficar bêbado. É claro, não fica bêbado de vinho ou de pinga ou de algum outro tipo de álcool, mas ele fica bêbado e ela bêbada com as delícias do amor sexual, do amor erótico, das suas carícias. Então, claramente aqui nós encontramos o rei Salomão falando sobre a beleza da relação sexual dentro dos laços matrimoniais. Em versículos 1 a 14 e versículo 20 a 23, ele explica para seu filho sobre os perigos de uma relação sexual fora dos laços matrimoniais, mas ele exalta a relação sexual e especialmente ele fala sobre o manancial. Seja bendito o teu manancial. Então é exatamente o que ele está falando, e agora voltamos para Cantares capítulo 4 e versículo 15, onde encontramos estas palavras: eis fonte dos jardins. Era uma fonte selada, porque ela nunca teve relação com nenhum homem, a não ser o seu marido. Esta fonte é a fonte de bênção, jorrando água para matar a sede, e a sua vida, sua sexualidade, seu sentimento, as suas palavras fazem parte desta fonte dos jardins, poço das águas vivas. Então encontramos em nosso primeiro ponto, o prazer sexual está baseado na atração do marido em relação à sua esposa. E nós encontramos então 4 áreas em relação à sua fidelidade, seus frutos, suas fragrâncias e a sua fonte. Ponto número 1, então, prazer sexual está baseado na atração do marido. Ponto número 2, o prazer sexual baseia-se na atitude da esposa em relação à sua sexualidade. Olha o versículo 16, é uma coisa linda. Cantares 4:16, agora a Sulamita, sua esposa, está respondendo às palavras do seu marido. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ó, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes.
É aqui neste versículo que nós encontramos o título desta palestra, Venha ao meu jardim. Era o convite da Sulamita para seu marido em relação à sua sexualidade. Agora, queria que você notasse alguma coisa aqui. Ela disse, assopra no meu jardim. Mais tarde, quando ela faz o convite, venha o meu amado para o seu jardim. Ela reconheceu que não era somente o jardim dela, isto é, a sua sexualidade, seus órgãos sexuais, seus sentimentos, seu carinho, tudo que está ligado a uma relação bonita, mas ela reconheceu que era o jardim do seu marido. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os frutos excelentes. Agora Salomão tem a chave dos portões e ele está abrindo o portão, ele está passeando no meio das flores, ele está experimentando os frutos deliciosos que é a sexualidade da sua esposa. Que coisa linda, minha gente! Que coisa bonita no mundo do Playboy, no mundo da Rede Globo, no mundo de tanta perversão, nós encontramos a beleza de uma relação dentro dos propósitos de Deus, que é casamento. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre este convite. Era um convite voluntário, era um convite espontâneo, era um convite intenso. A esposa convida o seu marido a participar na beleza da relação sexual. E isto tudo é maravilhoso. Mas o fato é que muitas senhoras casadas não têm capacidade, não têm um sentimento, não têm jeito de convidar seus maridos para seu jardim. E isto, para mim, é muito triste, porque eu acredito que muitas senhoras, querendo desenvolver uma relação de prazer, querendo experimentar o que a Sulamita está descrevendo aqui, mas não consegue. Eu gostaria de explicar o que eu acho que é a razão, ou pelo menos algumas razões, porque a esposa, na noite de núpcias ou qualquer noite do casamento, não tem vontade, não sente bem em convidar seu marido para o jardim. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, uma das razões, é porque a esposa, quando ela era pequena, ela não recebeu uma instrução sexual, uma educação sexual dentro do seu lar adequado. Muitas vezes a mãe, praticamente no dia do casamento ou alguns dias antes do casamento, chama sua filha e fala alguma coisa assim: filha, carrega a sua cruz. Homem é homem. Então, você vai aguentar a relação sexual e fique firme, filha, porque é a obrigação da mulher. Então, ela recebe esta instrução da sua mãe ou de uma outra pessoa, quem sabe justamente porque a mãe dela passou por esta experiência, não teve uma relação bonita. Quem sabe que ela casou com um homem que era um bruto, um animal na cama, que pedia coisas indecentes, que ela não sentiu bem. Então, em vez de tentar lidar com o problema, procurar um conselheiro, comunicar, dialogar com o marido, então ela simplesmente aguentava uma relação ruim, em que ela não teve prazer. E ela acabou, então, transmitindo este mesmo sentimento para a sua filha, que agora vai casar. É triste, porque a relação é de Deus, sexo foi criado por Deus, e é para procriação e é para recriação. Mas, infelizmente, muitas vezes não há uma educação sexual adequada. Quando eu estou preparando um casal para casamento, eu gasto bastante tempo no meu curso pré-nupcial falando para o casal sobre a importância de uma relação bonita e o que deve ser feito
quais atitudes devem ser tomadas dentro desta relação. Mas nem todo pastor que está fazendo o casamento de um casal gasta tempo com o casal em relação à preparação para casamento e, especialmente na área sexual, é importante receber alguma preparação. Então, uma das razões porque a Sulamita podia convidar seu marido para participar no seu jardim era justamente porque ela tinha uma atitude correta em relação à sua sexualidade. Em segundo lugar, muitas meninas com 5, 6, 7, até mais ou menos 12 anos de idade têm sido mexidas sexualmente falando. Uma esposa lutando com sua relação sexual com o marido confessou para mim que quando ela tinha 10 anos de idade, ela estava dormindo no seu quarto uma noite e de repente ela acordou assustada para descobrir que seu pai estava ao lado da cama e havia passado sua mão por debaixo dos cobertores e estava acariciando as partes íntimas da sua filha. Somente isto criou uma imensa barreira, somente isto criou um trauma no coração daquela criança e ela não conseguia ter um bom relacionamento com alguém do sexo oposto. Enfim, ela casou, mas estava realmente atrapalhado dentro da vida do casamento, na relação sexual e às vezes em outras áreas do casamento. Então, por causa de molestações, por causa de uma relação inadequada com alguém do sexo oposto durante a sua infância, às vezes no início da adolescência, ou por causa de uma violação, por causa de um estupro na parte do pai, ou do padrasto, ou irmão, ou tio, ou vizinho, ou primo, ou alguém que realmente violentou ou violou assim aquela criança. Então ela não conseguiu superar aquilo. Antes de entrar no casamento, ela precisava procurar alguém que poderia ajudá-la a curar esta ferida na sua vida. E por causa então deste abuso sexual na infância, às vezes a mulher não tem desejo, nem tem cara, nem tem capacidade de convidar livremente, abertamente o seu marido para participar no seu jardim. Em terceiro lugar, na adolescência e juventude, muitas vezes há relacionamentos íntimos. Às vezes há masturbação mútua. Às vezes há carícias pesadas, muito além daquilo que Deus nos ensina na sua palavra, quando ele fala, não defraude o seu irmão. 1 Tessalonicenses 4 e versículo 6. E muitas vezes há relações prenupciais, aí vem sentimento de culpa, medos, desconfianças, uma porção de desgraças que acabam atrapalhando a relação dentro do casamento. E ainda, número 4, a lua de mel. Os nossos casais precisam uma orientação específica e prática sobre a questão das primeiras noites nupciais. Então, pastor, um conselheiro capaz precisa dar uma orientação sadia para que não haja o trauma já na primeira noite, ou por falta de considerações, por falta de paciência, por falta de experiência. Então é importante uma orientação, porque muitas mulheres têm sido traumatizadas já na primeira semana por atitudes e comportamentos errados com o seu marido. E por último, dentro do próprio casamento, às vezes atitudes e comportamentos errados, o marido forçando a barra em alguma área, dizendo assim, querida, se você me amasse, você faria isso comigo, que realmente é uma chantagem, e amor não
pode ter chantagem, amor é livre, amor é espontâneo, e é necessário, então, que haja uma conversa. E aqui eu gostaria de sugerir que, periodicamente, o marido faz uma pergunta ou outra à sua esposa e abrir um diálogo sobre a relação sexual com ela. Aqui, a minha sugestão seriam 3 perguntas. A primeira pergunta: querida, há alguma coisa que eu estou fazendo em nossa relação sexual que está ofendendo ou ferindo você física ou emocionalmente? Esta é uma pergunta importante para o marido fazer e abrir o assunto, e a esposa precisa ser espontânea e aberta e precisa realmente falar a verdade para seu marido. A segunda pergunta é esta: querida, há alguma coisa que eu posso fazer na nossa relação sexual para melhorar? Então, o propósito do casal deve ser sempre melhorar o relacionamento para que haja realmente mais desejo na parte do casal através dos anos, e não menos. Hein? Então, fazendo a pergunta: há alguma coisa que eu posso fazer que possa melhorar nossa relação? E a terceira pergunta: querida, você está satisfeita com a nossa comunicação na área sexual? Eu acho que muitos casais têm dificuldade de dialogar, de conversar abertamente e de realmente expor seus sentimentos em relação à vida sexual. São 3 perguntas para ajudar o marido a saber o que ele pode fazer para melhorar e ajudar a esposa a também desenvolver uma relação mais bonita. Eu tenho falado tudo isto para dizer que este convite que nós encontramos em Cantares 4:16 é um convite que toda esposa periodicamente deve fazer ao seu marido. Mas a minha experiência de aconselhamento mostra que a maioria das mulheres não tem desejo ou não tem jeito de chamar seus maridos para uma relação e apreciar e desfrutar do seu jardim. E a pergunta é por quê? E eu abordei 5 razões. Primeiramente, a falta de instrução sexual dentro do lar na infância, molestação e violação, e na adolescência e juventude, relações pré-nupciais ou intimidades além daquilo que Deus quer. E depois, atitudes e comportamentos errados na lua de mel e atitudes e comportamentos errados dentro do casamento. São pelo menos 5 razões porque a mulher teria constrangimento de fazer este tipo de convite. Então, à luz destas coisas, quem sabe é necessário para a esposa procurar um médico ou procurar um conselheiro ou um pastor que poderia ajudá-la em relação a este relacionamento. Mas o melhor é dialogar carinhosamente, calmamente com seu marido sobre os seus sentimentos, para que esta experiência também seja uma experiência de prazer que você pode desfrutar no seu casamento. O prazer sexual baseia na atração do marido em relação à sua esposa. O prazer sexual baseia-se na atitude da esposa em relação à sua própria sexualidade. E agora, em Cantares, capítulo 5 e versículo 1, nós encontramos a terceira base para o prazer conjugal. O prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua do marido e da esposa. Eu estou lendo o versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Ele já está no jardim passeando com a sua mulher, e aqui nós temos prazer sexual baseia-se na aceitação. É uma experiência mútua que
cada pessoa está aceitando como parte do plano de Deus para o casamento. A razão que eu falo é porque nós encontramos 3 expressões bonitas aqui. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. É notável que parece que 2 pessoas estão envolvidas em algo agradável. Colhi a minha mirra, primeira pessoa, com a especiaria, segunda pessoa. Comi o meu favo, primeira pessoa, com o mel, segunda pessoa. Bebi o meu vinho, primeira pessoa, com o leite, segunda pessoa. Então, esta é uma experiência que os 2 estão desfrutando dentro do casamento. Eu creio que o apóstolo Paulo confirma este conceito quando ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 7 e versículos 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Eu vou ler 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, aqui esta palavra é imoralidade sexual, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo está dizendo aqui que um dos propósitos do casamento é a pureza de coração, é a pureza sexual. É que também um dos propósitos do casamento é alívio emocional e sexual. Isto dentro da cama do casal. Então, na base disto, Paulo disse em versículo 3, estas palavras: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Paulo está apontando o dedo para o homem e dizendo: marido, cuide da sua esposa, sexualmente falando. Pague a dívida. A palavra aqui, devido, é a palavra dívida. Então, isso quer dizer que o marido tem uma dívida a pagar à sua esposa durante todos os anos do casamento com ela. Qual é a dívida? A dívida é suprir as carências e necessidades emocionais e sexuais da sua esposa durante todos os anos do casamento. Se preocupar na necessidade, na carência e também cuidar do prazer dentro do casamento. E também, então Paulo disse, semelhantemente a esposa ao seu marido. Está dizendo simples aqui que a esposa tem um dever, uma dívida a pagar seu marido. Qual é a dívida? Suprir as necessidades e carências do seu marido durante todos os anos do casamento na área emocional e na área física. Muito bem. Então, esta experiência é uma experiência mútua. É uma experiência que deve ser desfrutado pelos 2 dentro dos laços matrimoniais e deve ser uma experiência de grande prazer. Deve ser uma experiência de suprir as carências e necessidades da esposa e do marido. Em versículo 4, nós encontramos estas palavras: a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui encontramos de novo alguma coisa mútua. Ele está dizendo que o corpo da esposa pertence ao marido na relação sexual e o corpo do marido pertence à esposa. Ele usa a palavra aqui poder, que quer dizer autoridade. A esposa não pode dizer a seu marido: não quero ter relação sexual com você, não quero que você me toque daquele jeito. O marido não pode dizer: não quero ter relação sexual com você, não quero que você me toque, assim. Então, é necessário uma comunicação aberta, mas que, em termos gerais, é necessário que realmente o corpo do marido pertencer à esposa e vice-versa. Isso também vem com os anos de experiência
e aprofundando no amor do casal. No versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Gente, aqui Paulo está reconhecendo a dificuldade na cama do casal na questão de um jejum sexual. E ele está reconhecendo que Satanás pode estar na cama do casal para atrapalhar. Então ele disse, em termos gerais, não vos priveis um ao outro. Não fala, não vamos ter relação sexual. Salvo talvez, e aqui ele nos dá uma exceção, por mútuo consentimento, alguma coisa específica. Deus fala ao coração do marido ou da esposa, ou os dois, dizendo, eu quero ter uma vida de oração mais intensa pela próxima semana, eu gostaria de deixar de ter relação sexual. É mútuo consentimento. Isto é uma convicção que os dois vão chegar a consentir, a decidir. E por algum tempo, Paulo não falou quanto tempo, mas eu gostaria de sugerir no máximo 2 semanas. Para vos dedicardes à oração, isto é, um exercício espiritual com o propósito de orar, deixando de ter relação sexual. É um jejum sexual. Mas Paulo disse, novamente vos ajuntardes. O normal é ter relação sexual semanalmente. Cada um tem o seu ritmo. Tem alguns que gostariam de ter relação todo dia, outros uma vez por semana. Mas é necessário que nós cuidamos da relação para que cada um tenha a sua necessidade suprida. E então, a razão de tudo isto, Paulo disse, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Satanás está à porta da nossa casa, do nosso lar, do nosso relacionamento. E realmente ele quer estragar, e ele está conseguindo estragar muitos relacionamentos justamente dentro da cama do casal. Então eu gostaria, neste momento, dizer para o casal ou para o indivíduo casado ou mesmo solteiro, porque isso pode ser uma medicina preventiva, é importante manter comunicação, manter um espírito de humildade, manter um desejo de ser paciente e compreensivo em relação à sua relação sexual e nunca forçando a barra. Isso que Paulo está dizendo aqui, que é uma experiência mútua e que realmente deve ser também uma experiência de alívio para que haja fidelidade na relação do casamento. Muito bem, voltando para Cantares capítulo 4, então, versículo 1, a primeira parte, o prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua do marido e da esposa. Cada um se preocupa no gozo, na alegria, na satisfação do outro. É uma experiência mútua. Muito importante compreender isso dentro do casamento. Agora, por último, no final do versículo 5, nós encontramos a 4 bases para o prazer sexual. O prazer sexual baseia-se na aprovação de Deus. Irmãos, notem que eu coloquei A em cada ponto principal. Atração do marido, atitude da esposa, aceitação da satisfação sexual mútua e agora a aprovação de Deus. Olha as palavras aqui em Cantares 4, no final do versículo, capítulo 5, no final do versículo 1. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. A pergunta que eu faço, quem está falando
estas palavras. Alguns comentaristas dizem que foram os amigos no final da festa, na noite do casamento. Outros acham que foram os pais dos noivos. Mas, pessoalmente, eu creio que Deus olhou para este casal na sua primeira noite de núpcias e então falou: casal, comei e bebei, amigos. Deus é o nosso amigo. Ele nos ama e Ele nos criou com tremendas capacidades de procriar e de recriar. E aqui Ele quer que o casal se diverte bastante. Então Ele fala: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. É a aprovação, é o carimbo de aprovação que Deus coloca sobre o casal e a sua sexualidade. Não tem carimbo de aprovação de Deus no motel, um jovem e uma jovem que não são casados, não existe provação. O casal pode dizer: mas Jaime, todo mundo está fazendo. Jaime, mas nós estamos caminhando para casamento, já somos noivos. Jaime, mas nós nos amamos tanto. Todos são razões, mas não são razões suficientes para violar o princípio de Deus. Homem, mulher, espera, porque Deus entrega no dia do casamento a chave do seu portão para que você possa desfrutar da bênção de uma relação bonita que Ele criou. Muito bem, terminando nossa palestra sobre prazer sexual, queria só fazer um pequeno resumo de novo. Em primeiro lugar, Cantares 4, versículo 12 a 15, nós encontramos a primeira base. O prazer sexual baseia-se na atração do marido em relação à sua esposa. Em versículo 16, o prazer sexual baseia-se na atitude da esposa em relação à sua própria sexualidade. Em capítulo 5 e versículo 1, o prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua do marido e da esposa. E finalizando, então, o prazer sexual baseia-se na aprovação de Deus. Capítulo 5, versículo 1, no final do versículo: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Então, nós podemos ver neste trecho vários princípios sobre o prazer conjugal. Deus é um Deus que gosta de ver seus filhos aproveitando a bênção do sexo. Independentemente de querer ter filho ou não, nossos corpos foram criados, nossos órgãos sexuais foram criados para realmente bastante prazer. E é importante que o casal entenda da importância disto e possam realmente dialogar, conversar. Então eu volto a dizer mais uma vez: se há problema dentro do casamento na área física, é necessário que haja então uma comunicação aberta, um diálogo. Quem sabe que o casal não pode resolver seu problema, então é super importante que o casal procure um pastor, um conselheiro, um psicólogo cristão que pode orientar para que haja solução ao seu problema. É o nosso desejo, é o desejo do Ministério Lar Cristão, é o desejo do pastor Jaime Kemp, que realmente haja na sua cama a bênção de Deus. Deus disse que realmente a relação sexual é uma relação de bênção. E por que então não ter esta experiência no seu casamento? Muito bem. Finalizando, eu gostaria de fazer uma oração. Esta oração foi publicada no meu livro Dar-te-ei o Meu Amor.
uma oração bonita que poderia talvez até usar no seu estudo em relação à vida sexual. E eu vou ler esta oração como uma oração final, finalizando o nosso estudo, Venha ao meu jardim. Senhor, é difícil saber realmente o propósito do sexo. Às vezes, parece-me ser um demônio enviado para me atormentar. Outras vezes, deliciosamente sedutor, transporta-me da realidade à fantasia. Sei, Senhor, que isso não representa a realidade do sexo, o qual é corpo, alma e espírito, paixão e ternura, um abraço forte, um gentil entrelaçar de mãos, nudez exposta, mistério escondido, lágrimas de euforia nos rostos dos recém-casados, lágrimas de alegria nos rostos de casais já enrugados comemorando bodas de ouro. Sexo é um olhar tranquilo e significativo. É a inesperada entrega de rosas durante o dia. É um riso na noite. Sexo é vida, não toda a vida, mas está inserido em seu significado. Ó Deus, sexo é uma boa dádiva para enriquecer a existência e obedecer à ordem de multiplicação. É a personificação da experiência uma só carne. Senhor, algumas pessoas dizem que sexo e santificação não se misturam, mas a tua palavra afirma que ele é bom. Ajude-me a ser aberto sobre ele e assim, ainda assim, saber proteger seu mistério. Faça-me sempre lembrar, Senhor, que sexo não é demoníaco, mas também não pode ser idolatrado. Auxilia-me a não desvanear no mundo de fantasias com parceiros imaginários. Conserva-me no mundo real, onde devo amar desinteressadamente as pessoas que tens criado. Senhor, é muito difícil para o ser humano dizer, graças a Deus por minha sexualidade, pois, de forma geral, as pessoas a encaram mais como um problema do que como um dom. Eu, porém, quero lhe agradecer de estar consciente de possuí-la. Obrigado pela liberdade que eu tenho de expressar. Dou graças a Deus pelo sexo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder neste momento pelos casais casados que estão passando por problemas conjugais, especificamente na área sexual. Senhor, que haja realmente um desejo de consertar, de dialogar, de orar, para que realmente o casal possa encontrar uma solução. Também, Senhor, eu quero interceder pelos jovens solteiros que estão ouvindo a minha voz, que estão a caminho para casamento. Que estes princípios possam ser aplicados nas suas vidas e quando entrarem então em casamento, que possam ser abençoados. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que foi o Senhor que criou o sexo, porque ele é bom. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, ouvindo a minha voz, e que realmente estes princípios sejam usados para abençoar ricamente o teu povo. Isto pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.